Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Ticket Ride San Francisco. A mesma série clássica de Ticket Ride, ambientada agora na cidade de São Francisco. Algumas mudanças de regra fazem o jogo ficar um pouco diferente, mas é para ser um jogo rápido, prático, extremamente elegante e bem bonitinho com os bondinhos aqui, né? No jogo nós vamos tentar construir rotas, as mais variadas possíveis, ganhando os pontos das rotas e ganhando os tamanhos de trecho que vamos fazer aí ao longo do percurso, né? Nessa versão, existem ainda pontos turísticos marcados aqui em vermelho que recebem esses tokenzinhos, né? Essas fichinhas aqui em cores diferentes. São 5 pontos vermelhos aí, já disponíveis no tabuleiro. E na versão para 2 jogadores, o segundo jogador escolhe 2 lugares para colocar os pontos. Obviamente que ele vai escolher depois de ter visto o seu objetivo, então vai ficar mais fácil para ele acessar esses pontos, né? Esse jogador aqui, por exemplo, vai receber 2 cartas, né? E vai escolher aqui, por exemplo, 2 lugares para colocar esses pontos turísticos. Simples assim. Num jogo para 4 jogadores, o último jogador é que vai fazer essa escolha, né? E esses 7 selos, vamos dizer assim, formam um set collection. Se você colecionar um de cada, né, fizer os 7, você vai fazer até 12 pontos. Então, é uma maneira diferente de pontuar no jogo. E essa versão premia, vamos dizer assim, o segundo, o terceiro jogador, uma vez que eles têm a escolha, né, o poder de colocar esses selos em lugares que eles vão estar mais próximos, né, dificultando a vida de outros jogadores, por exemplo, né? O jogo é muito clássico, né, e as regras são as mesmas, né? Na sua vez de jogar, você tem direito a uma única ação, de 3 possíveis. Você pode, primeiramente, comprar cartas. Você pode comprar 2 cartas, pode comprar 2 cartas fechadas, pode comprar uma fechada e uma aberta. A única restrição é que, se por acaso você for pegar o Coringa, você só pode pegar uma carta de Coringa. Pegou a carta de Coringa, acabou sua jogada, né? Esse jogador aqui, por exemplo, primeiro jogador, ele vai pegar essas 2 pretas aqui. Pode pegar as 2 de uma vez, ou pode pegar uma, abre uma próxima e depois abre a outra, né? Pegou 2 cartas pretas aqui. Esse jogador, no começo, obviamente, você recebe 2 cartas de cada e 2 cartas de objetivos, né, de rotas, das quais você olha e tem que ficar pelo menos com uma, né? Então, esse jogador aqui, ele já vai partir tipo uma jogada diferente, então ele vai baixar cartas, né, que é a segunda possibilidade. Você baixar uma carta e construir um trecho, né? Tem que ser o trecho completo. Então, esse jogador aqui decidiu pegar esse trechinho aqui. Quando ele faz esse trecho, automaticamente ele pode pegar um desses selos aqui, né? Cada jogador só pode colecionar um selo de cada. Eu coloquei todos aqui, mas tem 3 selos. Então, no jogo para 4 jogadores fica mais apertado a colecionar esses selos, né? Quando você conecta o seu trilho a um lugar onde tinha, você pega um selo. Num jogo para 2 jogadores, tem 2 rotas aqui, só uma delas pode ser utilizada, né? As 2 só podem ser utilizadas em jogo para 4 jogadores. E a terceira alternativa, a terceira possibilidade, é o jogador comprar rotas. Então ele vai lá, compra 2 no monte aqui, tem que ficar pelo menos com uma, né? Então o jogador aqui ficou com essa aqui, jogou essa aqui para debaixo. Então são as 3 únicas possibilidades do jogo, né? Neste mapa nós temos uma situação especial, porque além de termos os trilhos aqui, os cinzas que você vai fazer com qualquer cor e os coloridos nas cores das cartas, nós temos aí alguns trechos que chegam, por exemplo, em Alcatraz e que chegam aqui na Golden Gate, que precisam ser coringas, precisam ser balsas. Bem temático, porque Alcatraz fica numa ilha, né? E a travessia aqui da Golden Gate você vai fazer por barco também. E você tem neste mapa uma trilha aqui, uma rota de 5 espaços que vai valer aí para você 10 pontos, né? Trechos que tem um espacinho vale 1 ponto, trechos que valem 2 espaços aqui, 2 pontos, trechos de 3 espaços valem 4 pontos e esse único trecho aqui vale os 10 pontos no jogo, certo? O jogo é assim. Quando um dos jogadores ficar com 2, 1 ou nenhum dos seus bondinhos, o jogo acaba. O próximo jogador, cada jogador tem mais uma jogada e conta-se os pontos, né?
Eu costumo contar os pontos ao final do jogo, mas você pode ir contando, cada vez que você fizer um trecho, você já ir marcando, né? E aí vamos ver as suas rotas. Se você cumpriu as rotas, você vai ganhar os pontos. Se você não cumpriu as rotas, você vai perder os pontos equivalentes daquele valor ali. E por último, o Sector Legend. Então, quanto mais selos você conseguir, mais pontos você vai fazer. Um selo vale 1 ponto, 2 selos 2 pontos. Se você conseguir cumprir os 7, você vai ganhar 12 pontos nessa brincadeira. Note que aqui os selos estão bem distantes, então de repente você tem que focar mais nos selos para conseguir distribuir os seus bondinhos, né? Esse é o jogo, sempre simples, clássico e bastante elegante e divertido de jogar. Um jogo para meia hora no máximo, muita diversão garantida. O nosso Algo a Mais fala justamente sobre esse simpático bondinho, né? Esse bondinho já existia na cidade de São Francisco, só que ele era puxado por cavalos, né? E era muito difícil, porque São Francisco tem muita ladeira. Em 1873 você coloca o primeiro bonde elétrico. E de 1873 a 1890 você tem isso espalhando, chegando a 23 linhas diferentes aqui pela cidade, das quais hoje em dia só existem 3, né? Obviamente passando pelos pontos turísticos, porque a manutenção deles é muito cara. Em 1947 eles quase foram extintos, em 1964 eles foram declarados aí patrimônio mundial, né, patrimônio artístico nacional nos Estados Unidos. Então o Cable Car, né, que é esse bondinho, como é chamado, fica pavimentando aí, fazendo as rotas famosas da cidade. Cerca de 7 milhões de turistas por ano vão visitar a cidade de São Francisco e passear por esses bondinhos, né? 3 linhas são muito famosas, passando aqui pela Golden Gate, passando por Alcatraz, passando pelo Pier 39 e, obviamente, esse jogo ele representa um pouco isso, né? Os pontos turísticos, que são os vários aqui da cidade, representa aí esse Cable Car, né? Que é uma gracinha muito simpático isso aqui, e, obviamente, é uma homenagem à cidade que tem a cidade dourada, né? A Golden Gate. Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, se inscreva no canal. Amanhã, às 23 horas, teremos a nossa tradicional live. Hoje eu vou mostrar os detalhes nessas fichinhas aqui que eu sei que não dá para ver, alguns detalhes do tabuleiro, vou mostrar essas gracinhas aqui em cores, né, que são bem bonitinho, é bem trabalhado esses vagõezinhos aqui, né, e falar um pouquinho mais da balsa, um pouquinho mais da história que rolou aqui em São Francisco. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!